aí galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo. Fala pro pessoal, vai lá. Se inscreve no canal, gente, dá joinha no vídeo e vai na minha rede social, tá bom? Me pergunte coisas por lá porque eu sempre tô respondendo vocês. Agora você vai pra lá antes que você derruba essa câmera. Então, gente, hoje eu vim gravar um vídeo sobre TCC. Algumas pessoas me perguntaram como é que... quando que eu me preocupo com o TCC, como que é a nota, né? Como que recebe a nota e tal. Então hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o TCC em geral, né? Baseado na minha experiência na minha universidade. Não sei como pode ser na sua universidade, então pesquisa, mas provavelmente deve ser parecido, não deve ser muito diferente as coisas, tá? Então, vamos começar do começo. Quando que a gente se preocupa com o TCC? Assim, claro que você não precisa se preocupar com o TCC no começo do seu curso, nem no meio. Calma, não precisa ficar tão afoito assim e ficar preocupado e de não dar certo. Na verdade, você se preocupa assim... Se eu fosse você me preocuparia lá pelo 8º semestre, porque no 10º que você faz o TCC, né? Então depende, porque se você pensa em fazer um TCC um pouco mais longo, com bastante experimentos e dados, você tem que saber que você tem que fazer aquilo um pouco antes, porque você, além de você vai estar fazendo TCC, você ainda vai ter aula. Então, no 8º semestre você tem aula ainda. Então, se você começar o TCC aí, você vai ter que ter tempo para fazer as duas coisas, entendeu? Então, você tem que se preparar antes. Lá pelo 7º, 8º semestre, você já vai meio que pensando no que você quer fazer. Porque, assim, quando você está no final do curso, você já tem mais ou menos... já sabe mais ou menos o que você vai fazer, que você gosta, entendeu? Então você já vai mais pra esse lado de TCC. Por exemplo, eu gostava muito de animal, gosto muito de animal, então eu fui pro lado de animal. Eu ia fazer primeiro de equinos e aí depois eu fiz de búfalo. Então se você quiser ver o meu TCC, tá aqui no canal, eu gravei. A qualidade não tá muito boa, gente, nem o som, mas foi o máximo que eu consegui fazer, porque não era eu que tava gravando, eu pedi pra uma amiga minha. Então ela gravou do jeito que ela conseguiu, mas dá pra escutar se você quiser ver, né? Então... E aí vem o segundo passo, você falar com o seu professor orientador. Tem um professor tal lá sobre genética, eu quero fazer sobre genética, alguma coisa assim, gosto muito, vou falar com ele. Você vai lá, fala com ele, fala mais ou menos a ideia que você tava tendo. Professor, eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso, eu vi uns artigos falando sobre isso, mas eles não exploraram essa parte aqui. Aí o professor vai falar, muito interessante, legal, vamos fazer tal. Aí é uma coisa. Ou você também pode chegar ao professor e falar assim, professor, eu queria muito fazer alguma coisa sobre genética, mas eu não sei o que. O professor tem alguma ideia? Porque geralmente os professores, eles têm algumas ideias já. Porque eles leem muito, eles sempre estão, né, nessa área de conhecimento deles. Então, às vezes, eles sabem, não, falta isso, aqui ninguém fez esse experimento ainda. Então, por que a gente não tenta fazer algum aluno, entendeu? Então, quando você for falar com o seu professor, pergunte pra ele. Se você não tiver nenhuma ideia, pergunte, fale, professor, eu quero fazer sobre isso, mas eu não tenho alguma ideia. Daí ele vai falar, não, vamos fazer sobre isso. Você gostou dessa ideia? Olha só. E aí, provavelmente, ele vai te dar alguns artigos pra você ler, ou então vai te indicar algum livro, alguma coisa, pra você ficar mais ciente sobre isso, tá? Então, aí depois, né, de falar com o professor, você tem que decidir o que você vai fazer. Então, nessa decidir o que você vai fazer, você vai precisar ler sobre o assunto, né? Então, você vai precisar pegar uns artigos pra ler, uns livros pra ler, né, e ver o que... Provavelmente, como eu falei, o professor vai te indicar um artigo, esse cara fez tal coisa, mas, né, essa é a base, mas a gente quer outra coisa. Então, você vai ler aquilo ali e tal. E, geralmente, gente, esses artigos, alguns assuntos não vão ter em português, vão ter em inglês, em espanhol, em outras línguas. Então, vocês têm que ficar cientes disso. E vocês têm que saber também que se vocês indicam, né, se vocês colocam no TCC de vocês artigos em outras línguas, isso conta bastante, porque vocês pesquisaram fora, não pesquisaram só português, entendeu? Então, vocês podem ter certeza que alguns assuntos não vão ter em português, porque ninguém estudou isso ainda. Então, vocês precisam saber que vocês podem chegar nesse problema, vamos dizer assim. Mas assim, o professor tá aí para ajudar, tem alguns alunos, alguns amigos de vocês devem saber o inglês,
espanhol, ele pode ajudar vocês. Tem o Google Tradutor também que tá ali, né, para ajudar. Então, quando você for pesquisar um artigo, esse vídeo vai ficar muito grande porque tem muita dica. Então, se você for pesquisar um artigo em português ali e tal, você vai lá embaixo, né? Geralmente no texto tem a citação que ele usou. Então, você pega essa citação, vai lá embaixo no artigo onde tá todas as referências, pega essa referência e joga no Google Acadêmico. Tá? Vocês vão usar o Google Acadêmico. Não me usem o Google, pelo amor de Deus. É Google Acadêmico. Lá é onde tá todas as citações, todos os trabalhos das pessoas. Então, joga no Google Acadêmico e vai aparecer o artigo. Você clica no artigo da pessoa e lê o artigo da pessoa. Então, eu fiz muito isso, que eu pegava o artigo de alguém, lia, aí às vezes eu não entendia muito bem, ou queria que a pessoa me explicasse melhor, eu pegava, ia lá, jogava no Google Acadêmico, e aí eu lia o artigo da pessoa, a pessoa que fez o artigo, o primeiro artigo, vamos dizer assim, sabe? E aí você consegue escrever melhor, você tem uma gama maior de opiniões, sabe, das pessoas. Então, o meu TCC, como ele foi de búfalo, e búfalo é um assunto muito pequeno aqui no Brasil ainda, as pessoas que eu encontrei, elas falavam sempre da mesma coisa. Então, e eram as mesmas pessoas. Então, era meio tipo assim... Então, era as mesmas pessoas falando sobre isso. Então, uma indicava a outra, sabe? Então, meu TCC ficou com as referências mais de... um pouco mais igual, assim, vamos dizer. Depois que você decidiu o que vai fazer, né, com o professor... E aí você foi pesquisar o artigo lá, os artigos que o professor mandou, ou você achou um artigo legal... Você vai começar a implementar o seu experimento. Então, se você for fazer o experimento com plantas, com animais, em laboratório, você vai ter que fazer o experimento, você vai ter que montar o experimento, você sozinho, você com a ajuda do professor, você com a ajuda de alguém, de seus amigos, do proprietário, do lugar, sei lá, né? Vocês vão fazer ou implantar esse experimento. Aí você vai coletar os dados, para fazer o experimento, né, cada lugar tem um diferente. Então, se você for fazer no campo, tem que tomar cuidado com a bordadura. Aí depende, você vai fazer com sombrite, sem sombrite, blá blá blá, laboratório também. Você vai querer fazer germinação das sementes e tal. Então, cada experimento você vai fazer de um jeito diferente. Por isso que você vai pesquisar o artigo antes para você saber como que aquela pessoa fez. E o que você vai fazer no seu, como que você vai trazer isso pro seu TCC. E, gente, cuidado, porque experimento pode sempre dar errado. Geralmente, toda vez que eu fazia algum experimento no laboratório, quando eu trabalhava no laboratório, a primeira vez sempre dava errado. Então, lembrem do tempo, tá? Porque vocês vão ter que estar fazendo o estágio e vocês vão ter que estar terminando o TCC, vão ter que estar escrevendo o TCC. Então, façam um cronograma para vocês façam um cronograma para melhorar a vida de vocês. Porque assim, se vocês deixarem somente, vou fazer só em 3 meses, 6 meses, não vai dar certo. Porque pode ser que aconteça alguma coisa de, comprou um sombrite lá e colocou lá e tal, só que daí o sombrite caiu, ou a irrigação não deu certo e matou tudo, e aí vocês têm que começar de novo. Só que aquela planta ali, pra ela crescer naquele determinado momento que você quer, vai demorar mais 3 meses. Então, tipo, vai ficar muito apertado. Então, vocês têm que saber mais ou menos qual o tempo que vocês têm. Então, né, façam um cronograma falando, aqui eu vou começar aqui, vou dar 1 mês de antecedência, porque se der errado, eu ainda consigo fazer nesse mês aqui. Aí, depois aqui eu vou coletar os dados, aí aqui eu vou fazer, passar todos esses dados pro Excel, Aí depois aqui eu vou fazer as análises Então façam um cronograma para ajudar melhor vocês, porque senão depois fica tudo... Meu Deus, mas eu não consigo, eu fiz errado, não falta isso, falta aquilo, eu não vou ter esse dado para mostrar. Então façam um cronograma certinho para melhorar a vida de vocês. Aí depois, né, que vocês fizerem o experimento, vão coletar os dados, depende de como o experimento vocês estão fazendo. Aí depois vocês coletarem os dados, anotem certo, sempre, por favor, quando vocês forem fazer o experimento, nomeiem o experimento. Aquela ali eu usei adubo tal, essa aqui eu usei adubo tal, aquela ali é o controle. Pra vocês saberem, porque senão vocês se perdem e daí depois cadê os dados, né? Então sempre nomeiem
tudo. Vocês fazem uma análise dos dados, né? Vocês vão pegar esses dados coletados, colocar no Excel, colocar em algum programa que é melhor para vocês. Aí vocês vão ter que ver com o professor, geralmente, qual o teste que vocês têm que usar. Aí tem o teste Tuken, o teste e os outros testes. Eu nunca lembro desses testes, porque geralmente quem fazia isso pra mim era o Gregório. Eu sou muito ruim de estatística. Então, vocês peguem e vejam com o professor qual é o melhor teste que vocês têm que fazer para esses dados, né? Porque a banca geralmente a banca muda, não sei porquê, mas a maioria, assim, que eu vi, a banca, por que você não fez nesse teste tal? Por que você preferiu fazer no teste tal, sabe? Então, vocês vejam qual o teste melhor que o professor quer, né, e tal, e façam o teste que ele quer. Então, depois que vocês analisam o dado, pronto, tenho todos os dados, falei com o professor falou que tá certo, mandei tudo pra ele falou que tá correto, usou o teste certo, fechou. Agora, vamos começar a escrever. Então, que nem eu falei, que nem eu fiz assim, ó, eu vou falar que nem eu fiz no meu TCC, né, eu peguei uma pasta no computador, coloquei lá, TCC. Aí, todos os artigos que eu achava sobre esse assunto, eu pegava e colocava nessa pasta. E aí eu colocava o título, o nome, né, do artigo, por exemplo, idade ao primeiro parto. Aí eu achava outro artigo de idade ao primeiro parto, idade ao primeiro parto 2. Aí, coeficiente de endogamia. Então eu ia baixando com os nomes que eu queria. Porque aí eu ia direto nesses artigos. Porque senão Costa RB. Aí, o que Costa RB? O que é? Não sei. Então, eu já colocava o nome que eu queria, né? Que é o assunto que eu vou pegar naquele artigo. Eu vou pegar a idade ao primeiro parto naquele artigo, então eu já coloco o nome dele, porque daí fica mais fácil, mais rápido de eu ir. O que eu fiz? Eu escrevi cada parte do meu TCC separadamente. Então, a introdução, eu abri um Word só para introdução, um Word só para material e métodos, né? Um Word só para objetivo, um Word só para resultados de discussão. Então, eu achei mais fácil, porque senão você fica escrevendo, daí vai um lado pro outro e sei lá. Eu preferi escrever assim porque a minha visão fica mais fácil de ver, entendeu? Eu achei, né, na minha opinião, não sei, pode ser que vocês não se importem com isso, mas eu achei que ficou melhor assim. Então, só a introdução tem aqui, só o objetivo tem aqui. E aí depois eu fiz isso, né, e aí depois eu comecei a escrever. Então eu pegava, li um artigo e colocava o que eu queria lá na introdução. Gente, não vai ficar bom de primeira, não fiquem preocupados com isso. Então pode ser que não fique aquela coisa maravilhosa no começo, mas vocês vão lendo e vão escrever. Então, geralmente quando eu escrevia e achava que não estava tão bom, eu grifava amarelo, deixava ele amarelo assim, porque eu sabia que aquilo ali eu tinha que mudar. Ou então eu colocava, por exemplo, verde, que eu sabia que ali tinha que ter alguma referência. Então, todo parágrafo tem que ter uma referência. Você não pode simplesmente falar um monte de coisa e não colocar nenhuma referência. Então, geralmente, de 1 a 2, 3, 4, tá ótimo, sabe? Referências. Coloquem bastante referências pra falar que aqui, ó, esse aqui que eu falei tá certo, porque esse falaram. Então, é bom sempre ter bastante referência no trabalho de vocês. Então, eu escrevi assim, na referência primeiro, eu colocava assim, lembra aquele artigo que eu coloquei idade ao primeiro parto? Então aqui também eu coloco entre parênteses idade ao primeiro parto, que eu sei que é daquele artigo. Então, se eu precisar olhar esse artigo, eu pego e vou lá na minha pastinha e tá lá o artigo. Porque depois que você arruma, a última coisa que você faz é o resumo, né? Porque o resumo é a última coisa, você já tem que estar tudo escrito para você fazer um resumo geral do seu trabalho. Então, resumo é a última coisa que você faz. E as arrumações também, a letra, os espaços e as referências. Então, vocês não precisam arrumar as referências já do começo. O que eu fazia? Eu fui lá no Google Acadêmico e pesquisei o artigo. Cliquei no artigo, li o artigo e falei, é esse artigo que eu quero, é essa parte aqui. Salvei com o nome que eu quis, idade ao primeiro parto. E aí eu citei lá no meu trabalho esse artigo. Esse artigo, quando vocês olhem lá no Google Acadêmico, quando vocês pegam esse artigo, vai estar com um sinalzinho de aspas, assim, citações, ou citado, alguma coisa assim. Vocês clicam. E aí vai aparecer aonde esse artigo foi citado, né? Então, esse artigo foi citado em tal, citado 30 vezes.
vocês peguem esse artigo, um desses artigos aí que ele citou, esse artigo que vocês querem, cliquem lá e vão nas referências e vocês vão ver como que eles citaram esse artigo. Então isso é uma dica para vocês, porque vocês têm que citar os artigos de acordo com a norma ANBD, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui para vocês. Então tem um site onde você tem que citar cada artigo, cada livro, cada revista de acordo com esse site. Então tem que ter o nome primeiro, aí o nome maiúsculo, aí o nome da revista, aí vírgula, né? Então toda essa regra tem nesse site. E vocês têm que seguir isso. Então, como eu não queria perder tanto tempo com isso, eu fazia o quê? Eu ia, que nem eu falei pra vocês, eu via onde esse artigo foi citado, clicava em um desses outros artigos, geralmente eu via em 2, 3 artigos pra ver se eles citaram iguais. Aí eu citava, pegava essa citação e ia nessa norma e olhava pra ver se estava certo. Tava certo, eu pegava e copiava pro meu trabalho. Assim que eu fiz. Quando é citação de outros países, tem que tomar cuidado, porque eles citam ao contrário algumas coisas, então tem que ficar ligadinho nisso. Mas isso é uma dica muito boa pra vocês não ficarem, ai, é o nome da pessoa, vocês vão perder muito tempo nisso. Então, vão lá onde eles já citaram esse artigo, pesquisem 2, 3 artigos pra ver se eles citaram igual, peguem isso e olhem nas normas pra ver se tá certo, pronto, fechou. Aí, ou então, tem que colocar o nome da revista antes de, sei lá, do título. Aí vocês só invertem, entendeu? Não precisa escrever tudo de novo. Isso é uma boa dica, que me ajudou bastante. Eu percebi isso quando eu tava fazendo, né? E tem outra coisa, vocês podem fazer o TCC de vocês em dissertação, né? O meu que eu fiz é em artigo. Então tem introdução, tem um resumo, tem introdução, material e método, objetivo, né, material e método, aí tem resultado de discussão, tem gente que coloca discussão, resultado separado de discussão, depende. E conclusão, então depende qual que você vai fazer. Você quer fazer em forma de artigo, geralmente é 20 páginas, na minha faculdade era assim, máximo 20 páginas, senão fica muito grande também, porque é forma de artigo mais resumido. E dissertação, aí é bastante coisa, é bem grande, aí tem mais coisas, então você tem que ver se a tua faculdade também permite você fazer. Lá na minha permite, só que em zootecnia é dissertação ainda, então eles têm que fazer a dissertação. A gente pode escolher ou dissertação ou artigo. Você também tem que ver isso com o seu professor, o que ele acha melhor. Porque geralmente dissertação, ele dá pra você explicar muita coisa. Dissertação é onde tem o sumário. O artigo não tem sumário. A dissertação tem sumário, tem apresentação, tem agradecimento, tem um monte de coisa. Aí você decide qual que você vai fazer. O meu foi artigo porque eu acho mais fácil, mais sucinto, mais a pessoa lê ali rapidinho, já tem um resumo, a pessoa se interessa pelo seu trabalho. Eu acho muito mais fácil fazer artigo. Aí você vai fazer todo o seu trabalho e você vai mandar pro seu professor. A primeira parte, né? Aí ele vai ler, vai corrigir e falar, ó, aqui você tem que mudar isso, aqui você tem que mudar aquilo, aqui você precisa escrever mais sobre isso. E você vai escrevendo assim. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando mais sobre esses detalhes de introdução, essas coisas assim, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Aí eu posso explicar mais detalhadamente sobre cada assunto, o que tem que ter em cada coisa. Eu posso fazer isso, mas daí vocês escrevam aqui se vocês querem que isso aconteça. E geralmente isso não é só pro TCC, né? Isso é pros trabalhos da faculdade em geral. Então se vocês quiserem, escrevam aqui que eu faço um mais detalhado sobre introdução, material e método, essas coisas assim. E depois que vocês mandaram pro professor, ele corrigiu, ele te devolveu, vocês corrigiram de volta, você mandou pra ele, ele falou, não, tá good, então tá tudo bem. Eu fiz assim, eu fiz todo o trabalho e fui mandando aos poucos pro professor. Não sei se ele leu, mas eu fui mandando aos poucos pra ele. E aí, depois, no final, eu mandei o final. Ele falou, não, tá bom. Ele falou, tá ótimo o teu TCC e a gente vai deixar só pra banca corrigir algumas coisas. Eu fiquei cagada de medo, porque eu falei, cara, será que tá bom mesmo? A banca vai me detonar, eu pensei, né? Porque a gente só tem esse medo, a banca detonar você. Esse é o medo que todo mundo tem. Então, galera, como esse vídeo ficou um pouco grande, eu vou dividir esse vídeo em dois. Aqui, esse vídeo é mais para vocês saberem como que começa um TCC, como faz um TCC, e a segunda parte vai ser como vocês apresentam, o PowerPoint, essas coisas, tá bom?
Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau!